Glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Essa declaração significa que você reconhece que verdadeiramente o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, da nossa família. E por isso nós precisamos ter um sentimento. Esse sentimento é o sentimento de gratidão, que vai nos trazer, aleluia, todos os benefícios que existem na palavra de Deus, as promessas, porque o Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que venha se arrepender. E eu quero te dizer nessa noite que aquilo que Deus, aleluia, prometeu a mim e a você, ele vai se cumprir. Basta tão somente esperar nele. E esperar nele é estar posicionado, lutando, aleluia, as batalhas em que o Senhor nos direcionar. O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu vou estar compartilhando com vocês a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas antes mesmo eu quero pedir aos meus irmãos, às minhas irmãs, que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que faça a sua inscrição, é gratuito. E que nesse momento que você está ouvindo essa palavra, deixe aqui logo o seu gostei. Quando você deixa o seu gostei, o YouTube entende que é uma palavra relevante, uma palavra importante. E daí então ele dispara para o maior número de pessoas. Você sabia que você é um instrumento de Deus e que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Sim, essas pessoas, elas fazem parte do seu contato pessoal. E quando você se coloca disponível para servir a obra, você também quer que outras pessoas sejam alimentadas com a palavra de Deus. Amém? Eu quero hoje compartilhar a palavra que está no livro de Neemias. Essa é uma série, né? Série Restauração. Estamos aqui na segunda parte. E eu creio que, como Deus falou na primeira parte conosco, ele falará essa noite. Porque Deus, ele não faz nada sem antes mesmo revelar aos seus servos aquilo que há de vir. Amém? Aqui está a palavra de Deus. E eu vou pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, ele ilumine, né, os nossos entendimentos, que a gente possa abrir nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos nessa noite ouvir a direção que Deus tem para cada um de nós. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo, aleluias, 3, que diz assim: E disse ao rei, viva ao rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assoladas, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, fala conosco, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que vem de encontro à tua palavra. Abençoa essa internet, Pai, em nome de Jesus. Que eu venha nessa noite me diminuir para que o Senhor cresça. Como o Senhor colocou as brasas vivas nos lábios de Isaías, coloca essa noite nos meus lábios, e que tudo que aconteça seja para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor, para a tua majestade, porque só tu és digno, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. No capítulo 1, Neemias, ele começa a descrever o que estava acontecendo naquele tempo, né? Vamos fazer só uma rápida recapitulação para que a gente possa se situar no texto. Neemias, sucedeu-se que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele em Suzã, a sua fortaleza, veio um irmão chamado Hanani, né, que era um dos alguns que estiveram em Judá, e ele perguntou como estavam aqueles irmãos que tinham passado, né, por todo aquele processo de escravidão do cativeiro babilônico. E Neemias, ele está aqui em um determinado tempo pós o exílio babilônico, pós, né, aquele cativeiro onde os filhos de Judá, de Jerusalém, foram levados à Babilônia cativos, presos, oprimidos. Eles foram impedidos de voltar à sua pátria. E aí Neemias pergunta aos seus irmãos como estavam aqueles, né, que eram os remanescentes, aqueles que ficaram depois de toda a destruição da cidade. E no capítulo 2, aparece já num outro período. A palavra diz, no capítulo 2, versículo 1, sucedeu, pois, no mês de Nissan, presta atenção,
no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Observe que no capítulo 1, ele também fala do período, né? Ele começa a sinalizar que estava no ano 20º, no mesmo ano, só que o mês era de Quisleu. Esse era o 9º mês, né? No calendário judaico. E aqui, esse mês de Nissan é o mês 3, então é um outro período. Então fique atento para que a gente possa estar situado e entender o que a palavra de Deus, né, nos diz essa noite. Fala que Neemias, quem era Neemias? O copeiro, um homem de confiança, que cuidava da alimentação, dos utensílios reais, tudo aquilo, né, que era servido na mesa do rei. Ele era responsável por deixar tudo organizado, aleluias, tudo alinhado, para que ali tivesse ao agrado do rei. E a palavra diz que nesse tempo, Neemias, ele se apresenta diante do rei. Mas como Neemias se apresenta? Ele diz que ele ofereceu, aleluias, ele levou o vinho ao rei, né? E ele se apresenta diante do rei, só que ele nunca tinha aparecido na frente do rei com um semblante triste. Imagine, o servo do rei, aleluias, ele tem sempre que estar feliz, alegre. Isso era muito perigoso, porque ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser chamado e nem se apresentar ao rei com um semblante triste, porque ali ele era um servo e ele deveria servir ao rei da melhor forma, com excelência. E a palavra diz que ele até dar ao rei, serve ao rei o vinho. E o vinho, na Bíblia, significa alegria. Então, o semblante do seu servo também deveria estar feliz, ele deveria estar alegre. Mas a palavra diz que ele nunca tinha aparecido dessa forma na frente do rei. Assim se apresenta Neemias ao rei. E versículo 2: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Imagine só, o rei começou a observar um comportamento diferente do seu servo. O servo sempre se apresentava feliz em servir ao rei, e o servo de repente aparece com semblante caído, triste, e o rei logo começa a dizer: não, você nunca se apresentou diante de mim desse jeito, e você nem doente está. Imagine que situação. Isto pois não está doente. Não é isto senão tristeza do coração? Imagine que o rei identificou que havia uma tristeza no coração de Neemias. E a palavra diz: então temi sobremaneira. Por quê? Porque um servo não poderia aparecer. E o rei começa a indagar: olha só, você está com semblante triste. Doente você não está. Qual o motivo de você se apresentar perante a mim? Aleluias. Triste dessa forma. Eu consigo enxergar que a sua alma está triste. E a palavra diz que Neemias, ele temeu, porque ninguém poderia se apresentar ao rei triste. Eles estavam ali para servir, para animar o rei. E segue a palavra, versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar onde meus pais foram enterrados, os muros derrubados, as portas queimadas? E Neemias descreve novamente. Se nós observarmos no capítulo 1, Neemias começa a descrever, né, como estava através ali do seu irmão. Ele começa a descrever a sua tristeza, porque ele ouve uma notícia que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, estavam destruídos, e as portas das entradas, a proteção, tudo estava queimado pelo fogo. No primeiro capítulo, nós vemos o sentimento de Neemias com ele mesmo e perante os seus irmãos, a quem ele recebia, né, a mensagem. Porque a palavra diz que Neemias se entristeceu profundamente e ele chorou. Veja o período. Era no mês de Quisleu.
no mês 9. E agora nós estamos no outro período, aleluia, no mês de Nissan. Só que dessa vez Neemias se apresenta com o coração triste diante do rei. E o rei percebe, isso era inadmissível. E a palavra diz que Neemias, que Neemias, ele estava triste, mas ele fala ao rei o porquê da sua tristeza. Imagine que ousadia. Será que o rei estava preocupado com os assuntos particulares de Neemias? O Neemias estava ali para servir ao rei, servir de forma excelente, com alegria. Mas a sua tristeza, os seus semblantes, estava ali de forma que o rei percebeu. E o rei percebeu também que não era nenhum tipo de doença. E por que ele estaria triste? E ele fala que a cidade onde os pais dele tinham sido enterrados tinha sido destruída. Havia sido queimada pelo fogo e seus muros destruídos. E aí, o rei diz a ele, aleluias. E ele diz ao rei, desculpe, se é do agrado do rei que o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me ires ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Imagine que coragem, que ousadia no espírito desse homem, para chegar até o rei, aparecer triste, falar ao rei sobre suas mazelas, sobre seus problemas particulares, que ele estava triste porque a cidade, um dos pais dele, estavam enterrados, tinha sido destruída. Os muros haviam sido destruídos, as suas portas estavam queimadas. E ele ainda diz a rei, ó rei, se acho eu agrado diante do rei, o teu servo, em tua presença, eu peço que o Senhor me envie, me libere para ajudar, porque eu tenho uma grande obra a fazer. Eu preciso reedificar aquela cidade. Aleluias, glória a Deus. Talvez você não esteja entendendo o que o Senhor começa a nos dizer. Deus, ele tem uma promessa na minha e na sua vida, na sua casa, na sua família, e hoje é o tempo de restaurar tudo aquilo que estava destruído em ruínas. Deus, ele tem um tempo novo na minha e na sua vida. O tempo que Deus declarou, em nossas vidas, porque Deus havia determinado um período em que aquele povo seria levado ao cativeiro. Mas Deus também determinou, aleluias, um tempo onde aquele povo viveria o sobrenatural, as promessas do Senhor. E eu quero te dizer hoje que Deus, ele tem promessas na minha e na sua vida sendo realizada nesse tempo. E eu fiquei me perguntando, logo que me chamou a atenção foi o tempo, o período, porque no capítulo 1, Neemias, ele passa por um processo de dor, que a palavra diz que ali ele chorou e ele foi buscar no Senhor. No período de 9 meses para esse mês, que esse mês de Nissan significa o terceiro mês, é justamente esse período, aleluia. Deus, ele não faz nada por um acaso, e essa palavra que ele nos deu é no mês de abril. E esse mês significa, aleluia, as primícias da colheita, a colheita dos primeiros frutos. Eu quero te dizer que Deus hoje, ele tem a colheita, as primícias para mim e para a sua vida. Que nós vamos colher grandes frutos, que orações que plantamos no altar do Senhor, aleluia, chegaram o tempo desses frutos serem colhidos. E aqui eu vejo esse período, um período de 4 meses, o que estava fazendo Neemias dentro desse período. Neemias estava buscando no Senhor, porque lembra que Neemias, ele orou ao Senhor. Ele procurou jejuar nesse período. E ele procurou uma oportunidade. Deus ali criou uma oportunidade. Neemias não foi de cara, porque quando a gente percebe que Neemias diz, o rei percebe que Neemias está triste, percebe que ele não está doente, e depois ele faz um pedido ao rei, não, ele seria logo decapitado, seria jogado para a masmorra, para a forca. Houve uma preparação dentro desse período. Você precisa estar preparado, porque Deus, ele já criou uma oportunidade para mim e para você, para que sejamos abençoados. O tempo de colher os frutos da nossa entrega, das nossas orações chegou.
E se você pagou um preço, se você se posicionou, então se alegre, querido. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Como deixamos Deus alegre? Quando nos tornamos disponíveis para o Senhor. Foi isso que Neemias fez. Ele fez uma entrega de sua vida, aleluia. Ele procurou se abster de coisas, de situações que alegravam o seu espírito e foi buscar no Senhor o momento oportuno, a presença do rei, para que pudesse ali declarar ao rei o que estava acontecendo com a sua cidade. Imagine um servo, um copeiro, como eu havia dito, né, na outra ministração, que talvez você se sinta pequeno, como o Gideão se sentiu pequeno, e Deus trabalha com pessoas improváveis, e se você é essa pessoa improvável, eu quero te dizer que hoje você é um grande candidato a viver as promessas do Senhor, que chegou o tempo de colher os frutos, as primícias, aquilo que Deus tem de melhor. E o texto segue. Então disse o rei, estando a rainha assentado junto a ele: quanto durará a sua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar, apontando-lhe um certo tempo. Nós precisamos estarmos determinados para quando tivermos uma oportunidade de chegarmos em um lugar de autoridade, você possa dizer com detalhes aquilo que você precisa, aquilo que você quer fazer. Foi isso que Neemias fez, porque quando o rei perguntou a ele quanto tempo ele passaria fora, né? Tá, eu vou te dar. Imagine, isso já era sobrenatural, a mão de Deus. Um servo que trabalhava em Itali, colocando a mesa do rei, cuidando dos seus utensílios, provando a comida. A função de Neemias era essa, ele tinha que provar para ver se algo não estava ali envenenado. Então, se tivesse quem perecesse, quem pereceria seriam os servos, né? Então, como o rei liberaria? Quanto tempo levaria para que o rei encontrasse uma outra pessoa de confiança para substituir Neemias? E eu creio que o Senhor já havia preparado todas essas coisas. Eu quero te dizer que Deus, ele já preparou tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Jesus é tão lindo que quando a gente se move em direção ao milagre, ele vai abrindo portas, ele vai trazendo suprimento. E eu quero compartilhar, como sempre com vocês, o que Deus me faz viver na íntegra. Porque eu falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, né, com essa palavra? E quando o Senhor colocou essa palavra, né, para ministrar sobre restauração, sobre reedificar os muros da nossa cidade, foi justamente uma situação que eu estou vivendo, né? Eu preciso de restauração e creio que muitas que estão hoje aqui, muitos que estão ouvindo essa mensagem, precisam ter os seus muros restaurados. E eu estava precisando, como Neemias, de um suprimento sobrenatural. E aí eu comecei a me mover, comecei a buscar. Eu falei, Pai, eu preciso me mover em direção ao milagre. Eu não sei para onde é que eu vou, mas eu comecei a orar ao Senhor e vou andar. E aí eu comecei, né? Eu estou falando de uma construção, literalmente, como eu tenho dito a vocês. Eu estou em um lugar que foi construído, que ainda precisa ser muros, aleluia, serem levantados. E existem partes daqui dessa obra que precisam também ser restauradas. E o Senhor colocou essa palavra, né? Essa palavra do livro de Neemias no meu coração. E eu falei, Senhor, aleluia, eu preciso de um suprimento. E quando eu comecei a fazer o orçamento, eu vi que estava ficando muito alto. E eu não agi como antes, quando eu tinha medo de me mover. Eu falei, tá, entendi. Eu tenho que me mover em direção ao milagre. E eu comecei a fazer orçamentos. Fui na madeireira, fui na casa de material de construção e comecei a fazer orçamentos. E quando eu vi, e comecei a chamei uma empresa, olha que ousadia como Neemias, né? Chamei uma empresa para fazer o orçamento e me movi em direção a isso.
pense, pergunta se eu tinha algum real. Não, mas eu vivo pela fé. Se mover em direção ao milagre não quer dizer que você vai ficar orando e esperar cair do céu. Estar posicionado e se mover em direção ao seu milagre, sim, é você andar direcionado pelo Senhor. E você também precisa trabalhar. Muitas pessoas não alcançam o milagre porque são acometidos por um tipo de religiosidade, dizendo que Deus vai fazer, mas Deus, a parte de Deus é um milagre, mas você precisa se mover. Aquilo que é necessário para você fazer, aquilo que é importante, você precisa fazer. E aí, na ousadia, e se passaram, aleluias, um tempo, né? Como essa palavra, aleluias, estou sendo ministrada no tempo. Era um período quando Neemias se entristeceu, e o outro período, o mês de Nissan, já tinha se passado 4 meses. Então, quando eu me movi em direção ao milagre, eu fiz o meu orçamento. No outro período, eu chamei uma empresa, né? Eu fiz um orçamento nas lojas, eu fiz um orçamento na madeireira, na casa de material de construção, depois eu chamei uma empresa para ver, aleluias, o valor da mão de obra. E ali, com todos aqueles valores, eu comecei a orar e a buscar no Senhor. Pai, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor, aleluias, é o dono do ouro e da prata. E o Senhor é o meu Pai, eu sou sua filha. E eu tenho que clamar ao Senhor, porque a tua palavra me garante. O Senhor disse, clame a mim em alta voz, e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Coisas grandes e firmes que não sabe, não é dinheiro, é o sobrenatural. Deus, ele vai prover, ele vai abrir portas, ele vai levantar pessoas, ele vai te colocar no momento certo, ele vai te mostrar a oportunidade. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias, ele tinha se preparado, e quando ele estava ali no momento oportuno, ele agarrou a sua chance ali naquele momento, e ele falou para o rei o que estava acontecendo com ele. Você precisa se mover em direção ao milagre para que você venha tomar posse da sua bênção. Talvez hoje você esteja triste, esteja cabisbaixo, já passou essa fase. Neemias passou por essa fase, ele se entristeceu quando ele recebeu a notícia, ele chorou, mas logo ele foi buscar o direcionamento do Senhor. Quando o rei perguntou a Neemias, né? Em nome de Jesus, ele perguntou a Neemias, o que você está precisando? E Neemias viu ali a oportunidade. Neemias buscou no Senhor. Senhor, essa é uma oportunidade única, e eu preciso, literalmente, eu preciso dizer daquilo que verdadeiramente é necessário para essa grande empreitada, para essa grande obra. Eu vou precisar de recursos, eu vou precisar de materiais, eu vou precisar, aleluias, de pessoas que estejam comigo. Então eu preciso saber o que eu vou pedir ao rei. Será que você sabe o que você vai pedir ao rei nessa noite? Porque hoje o rei está à sua frente. Ele deu espaço para que você se chegasse a ele. Imagine você diante do rei. Neemias estava posicionado, preparado, e ali ele pôde fazer o seu pedido ao rei. E a palavra vai dizendo que Neemias, ele diz no versículo 7, diz mais ao rei, se ao rei me parece bem, dê-me cartas, para os governadores da além do rio. O que Neemias estava dizendo? Que ele precisava que o rei desse uma liberação para que ele pudesse passar além do rio, porque existiam guardas na floresta para que as pessoas não invadissem, para que as propriedades do rei tivessem ali guardada, e ele precisaria de uma liberação para que ele pudesse passar para aqueles lugares. E ele continua pedindo, aleluias, permita passar até que eu chegue em Judá. Ele estava dizendo, eu preciso que o Senhor me dê liberação para que eu chegue até o meu destino. Eu quero te dizer que hoje, Deus, ele vai lhe tirar do lugar de dor, aleluia, do lugar de pequenez,
Talvez você se olhe e diga, eu sou um servo. Eu quero te dizer, querido, que você não é qualquer um servo, querida. Você é servo do rei. Aquele que é soberano, que tem autoridade. Em nome de Jesus, é de quem você é servo. E você precisa se apropriar dessa verdade. Usar, aleluias, usar aquilo que vem a seu favor. Você é servo do rei. Se você é servo do rei, você pode se chegar à presença do rei. Você tem como falar com o rei. Você pode ver o rei. Então hoje, em nome de Jesus, abra seu coração para dizer ao rei tudo aquilo que você precisa. Porque Neemias, ele teve a ousadia no espírito, mas antes disso, Neemias, ele se preparou para chegar à presença do rei. Aleluia. Esse mês de Nissan é o mês das primícias, dos primeiros frutos. O que significa que aquilo que nós plantamos chegou o tempo da colheita. Aleluia. Se alegre no Senhor. Aleluia. E é uma época de lua nova, né? Onde tudo se faz novo, um novo período. Se você observar a palavra de Deus, Deus está falando sobre um tempo. E a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3:1 que há um tempo determinado. Há um tempo propício, determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus está falando que agora é o tempo da oportunidade de nós vivermos as promessas do Senhor e que precisamos, nesse tempo, agora, nesse momento, estarmos posicionados em nome de Jesus. O tempo das primícias, dos primeiros frutos, significava o tempo da Páscoa, onde ali era tempo de festa, de celebração. Era esse o tempo que Neemias estava diante do Senhor. Aleluia, diante do rei. E a palavra Páscoa significa uma passagem do lugar de opressão, de dor, de escravidão, para a liberdade. Porque a palavra de Deus nos diz em Gálatas 5:1, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje o Senhor vai quebrar todo o cativeiro, toda a opressão na sua mente, toda a tristeza no seu coração. Ele vai liberar acessos, ele vai lhe dar cartas, aleluia, ele vai te enviar para um novo tempo, para que você possa andar em autoridade, para que você possa pisar em lugar jamais, em nome de Jesus, imaginável. Talvez você diga, Senhor, já aconteceu isso comigo, gente. De eu pisar em lugares, de eu falar, Senhor, sinceramente eu não acredito que eu estou nesse lugar. Um dia o Senhor me levou em um empreendimento tão grande, sabe, de pessoas mesmo assim, de milionários. E quando eu estava ali naquele lugar, eu lembrei logo de uma palavra, de uma promessa. Eu falei, Senhor, eu ainda vou viver esse milagre, porque o Senhor me colocou aqui. Eu quero te dizer que Deus, ele não faz você ver aquilo que ele vai lhe dar. Ele quer que verdadeiramente você sonhe, que você acredite, que você confie, que o melhor de Deus está por vir. E logo, eu estava em uma mansão tão maravilhosa, que eu comecei a fazer fotos, eu comecei a me imaginar naquele lugar como dona. E alguns colegas de trabalho, né? Eu dizia, tira aqui uma foto minha. E eu ficava de todos os cômodos daquela mansão e tirava fotos. E eu disse, um dia eu vou testemunhar. E eu tenho essas fotos gravadas e eu vou testemunhar em nome de Jesus. Mas eu me lembrei de uma palavra que está sobre a minha vida. O Senhor disse, aonde a planta dos seus pés pisarem, essa terra lhe será dada como possessão. Primeiro você recebe a promessa. Eu recebi a promessa, eu já pisei os meus pés e eu creio que em nome de Jesus em breve eu estarei dando mais um grande testemunho, porque nós precisamos glorificar o nome do Senhor. O que nos impede de viver um milagre é estarmos fora da posição, em nome de Jesus. Os meus pés pisaram naquele lugar. Deus, ele nos tirou de um lugar oprimido, né? De um lugar de opressão, para que a gente venha viver o novo dele. E se não está acontecendo nada na sua vida, eu quero te dizer que tem alguma coisa que você está fazendo errado, que você ainda não está no centro da vontade de Deus, porque para vivermos milagre, nós precisamos estar no centro
da vontade de Deus. Aleluias. No versículo 5, olha como Neemias chega com sabedoria diante do rei. Se é do seu agrado, ó rei, ele diz, se o teu servo é aceito na tua presença. Olha que sabedoria. O que ele estava dizendo? Olha, eu estou aqui me colocando, né? Neemias estava se apresentando, estou me colocando aqui diante da tua presença. Mas, rei, se é do teu agrado, se o Senhor aceita a minha presença, eu quero lhe fazer pedidos. Porque ele fez pedidos, ele teve uma ousadia no seu espírito, ele fez pedidos. Aleluia. E ele diz, peço. Ele dizendo ao rei, ele estava dizendo ao rei o que o rei faria. Peço que o Senhor me envie ajudar. E que, além disso, me dê todo o suprimento, tudo aquilo que eu preciso, que me dê liberação para que eu possa adentrar aquelas terras. Deus está liberando acesso, lugares onde você nunca pisou, aleluias, lugares inimagináveis, você vai pisar. Talvez você se sinta pequeno, esteja vivendo num lugar oprimido, mas eu quero te dizer que hoje, para liberdade, Deus lhe chama. E essa liberdade nós só temos em Cristo Jesus. O nosso espírito está livre para viver as promessas superiores do Senhor. Aleluias. Em nome de Jesus. E ele pede o suprimento. A palavra de Deus é incrível. Ele diz, segue o versículo, peço-te que me envie ajudar a cidade onde os meus pais foram enterrados, para que eu a reedifique. Ele pede o suprimento para o rei, fala do seu problema particular, que os pais dele estavam enterrados naquela terra, que o seu povo estava ali, para que ele pudesse reedificar. O rei poderia responder, quem você pensa que você é, né? Para eu, que você, um servo, vir até mim, diante da minha presença, com tanta ousadia, fazer tantos pedidos, não, enlouqueceu. Mas Neemias achou algo que nós precisamos achar diante de Deus. A graça de Deus, o favor. Neemias achou o favor do rei. Aleluias. E a palavra de... Quando Neemias diz, né? Aleluias. Quando Neemias diz, para que eu reedifique, está o segredo, a revelação da palavra. Para que eu a reedifique, para que eu reedifique a cidade. E a cidade de Jerusalém é a cidade de Deus, é a cidade do rei. E o que significa reedificar? Significa realinhar, harmonizar. Eu quero dizer que tudo aquilo que estava desorganizado, desmoronado, Deus hoje ele vai realinhar. Ele vai colocar você novamente na rota dos propósitos dele. Talvez você tenha se desviado, talvez os sentimentos de dores, de tristeza, talvez situações que estão ao seu redor, circunstâncias, né? Que eu já disse que circunstância é algo que passa, que você não pode viver firmando-se na circunstância, não. Nós temos que nos firmarmos na rocha que é Jesus. Não estar vacilante, crer que aquele que nos prometeu fará, porque ele não é homem para que imite, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu se cumprirá. Em nome de Jesus, em primeiro lugar, ele se colocou como servo humilde e obediente diante do rei, na presença do rei. Quando nós nos colocamos dessa forma, quando nós nos achegamos dessa forma ao rei, não há como o rei resistir às nossas orações, aleluias. Na palavra de Deus, em Deuteronômio 28, Deus ele começa a falar sobre as bênçãos que irão nos alcançar a partir de um posicionamento. O Senhor mandará, olha só, ai que tremendo, Jesus é lindo, é maravilhoso. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Foi isso que o Senhor ordenou. Deus, através de um posicionamento de Neemias, ordenou que a bênção estivesse com ele. E assim, Neemias achou graça diante do rei. Significa que Deus deu uma ordem ao favor de Neemias. E eu quero te dizer, aleluias, que hoje as bênçãos de Deuteronômio 28, elas vão te acompanhar. Porque Deus ele já deu ordem do trono da graça para que essas bênçãos estejam com você.
Que os teus celeiros sejam cheios, aleluias, porque a palavra nos diz que o período, no mês de Nissan, era o tempo da colheita, a colheita dos primeiros frutos, da primícia, onde ali, após aquela colheita, seria uma grande festa, porque eles iriam festejar a Páscoa. É o período que nós estamos prestes a vivermos, em nome de Jesus, aleluias. E em tudo em que puseres as mãos, e te abençoará, e tudo que puseres a tua mão, te abençoará na tua terra, e que te der o Senhor teu Deus. Deus está dizendo que tudo que você colocar as suas mãos serão abençoados por Ele, porque você conseguiu o favor do Rei. Aleluia, se alegre. Eu não sei qual é a dor, qual é a tristeza, qual é o medo, né? Qual foi a notícia que você recebeu, que se os muros estavam destruídos, que a proteção caiu, que as portas estão queimadas, aleluias. Mas que hoje você vai receber o fogo, não o fogo que consome uma madeira, aleluias, mas o fogo que consome a nossa alma, que aviva o nosso espírito. Esse é o fogo do Espírito Santo, que nos dá intrepidez, ousadia para chegarmos à presença do Rei e fazermos o nosso pedido. Em segundo lugar, ele orou a Deus. Neemias, ele buscou o direcionamento do Senhor. A palavra de Deus nos diz: o meu povo ele é destruído porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes pedimos algo banal a Deus, coisas que não vão nos edificar em nada, em construir nada, e fazemos pedidos aleatórios, né? Em nome de Jesus, não. Deus hoje está dizendo: você precisa fazer pedidos específicos ao Senhor, porque Deus, ele é um Deus de detalhes, aleluia. E em terceiro lugar, ele fez um pedido. Então, aleluia, no versículo 4, o rei disse: que me pedes agora? Imagina só, o rei perguntar a você: o que você me pedes agora? O rei estava dando carta branca para Neemias pedir. Então ele aproveitou a oportunidade e disse: olha só, rei, aleluia, com toda a humildade, com toda a serenidade, ele chega diante do rei e fala: eu preciso que o Senhor me envie, que me dê liberação para que eu venha adentrar as terras além do rio. Eu preciso de madeira, eu preciso de suprimento, eu preciso de homens que estejam do meu lado, em nome de Jesus. E ele pediu tudo aquilo que ele precisava. Mas veja só como Neemias foi organizado. Lembra que o rei, aleluias, perguntou quanto tempo Neemias ficaria? Você precisa ser preciso naquilo que você pede, ser específico. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: não faça pedidos aleatórios que não vão te levar a nada. Tenha propósitos, e esses propósitos precisam estar alinhados à vontade de Deus. Reedificar significa alinhar. Deus hoje está alinhando as suas orações à vontade dele, em nome de Jesus. No versículo 7, e disse mais ao rei: se me parece bem, dê-se cartas para que os governadores da além do rio me permitam passar até que eu chegue no lugar em que eu pretendo chegar, no lugar do meu propósito, no lugar da bênção em Judá. Sabe por que ali, naquela cidade que estava destruída, os muros desmoronados, em ruína, portas queimadas ao fogo, era o lugar da bênção de Neemias? Porque Neemias estava disponível para servir ao rei. E o Senhor ministrou no meu coração o que tira a nossa tristeza, o que apaga o nosso semblante destruído. Porque Neemias, ele sofreu por um período, ele jejuou, ele estava triste, ele orou, mas quando Neemias ele se refez, ele apareceu diante do rei. Mas a sua alma ainda estava triste, tanto que o rei pôde perceber. Eu quero te dizer que Deus sabe tudo que está no meu e no seu coração, porque só Ele
tem o poder para esquadrinhar nossa mente e o nosso coração. Antes mesmo que a palavra suba a nossos lábios, Deus já sabe o que nós estamos pensando e Ele sabe aquilo que precisamos, mas nós precisamos chegar, aleluia, diante da presença do rei e falar ao rei o que precisamos. E ali, Neemias, ele foi abençoado com os acessos. O rei permitiu que ele adentrasse aquelas terras e que ele, aleluia, glória a Deus, ele ultrapassasse o limite, porque ele pediu cartas, liberações para que ele fosse depois além dos rios. Aleluia, glória a Deus. E ele pediu, aleluia, tudo aquilo que ele pediu era para suprir a obra de Deus. Eu quero te dizer que quando você tem o desejo em reparar, aleluia, coisas que estão destruídas, como lares, como família. Eu não sei qual é o muro que está destruído, que está em ruína. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Não sei se é uma situação sentimental, se é na sua família, alguém que está aprisionado por álcool, por droga, por prostituição, que você olha ver um quadro desgraçado, sem a graça, né? E você diz assim, não tem mais jeito. Eu quero te dizer que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque só Ele é capaz de restaurar muros que foram derrubados, relacionamentos que foram destruídos. Deus, Ele é capaz de fazer isso por amor a nós, mas nós precisamos estar posicionados. Quando nós alcançamos o favor de Deus, quando desejamos para a sua obra. O desejo do coração de Neemias era reconstruir. Reconstruir significa construir de novo. Eu não sei quantas vezes você tentou, talvez você tenha tentado, aleluia, reconstruir um muro de uma relação e esse muro foi derrubado. Talvez você tenha desistido. Deus está dizendo hoje, se reanime como Neemias, construa novamente, não desista, confie. Eu tenho um tempo determinado para a sua vitória. Eu estou liberando hoje sobre a sua vida a bênção, para que a bênção venha te acompanhar. E onde você colocar os seus pés, você vai tomar posse. Onde você colocar as suas mãos, tudo será abençoado. Creia, porque não é a minha promessa, é a promessa do Senhor. O desejo de Neemias era construir de novo uma cidade para Deus, porque Jerusalém é a cidade de Deus. Eu tive a oportunidade de ver aqueles muros, e quando eu pisei na Terra Santa, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou nesse lugar. Aleluia. Os meus pés pisaram naquela terra, e o meu desejo do coração, sabe qual era a minha oração quando eu orava a Deus para ir para a Terra Santa? Senhor, me faz pisar no lugar onde teu filho amado andou. Porque eu sei que quando eu pisar naquela terra, eu serei curada no meu espírito, na minha alma. E eu vou estar, Pai, com um sentimento para poder te servir. E foi verdadeiramente uma viagem espiritual. Era esse o desejo. Eu não queria fazer um tour por Israel. Eu queria ter mais de Deus. E foi uma viagem tão espiritual que em cada local que nós chegávamos, eu tive experiências maravilhosas. Hoje eu estava lembrando que eu abracei o jardim, né? Eu estava no Jardim das Oliveiras, eu abracei aquela videira, a presença de Cristo. Nós abraçamos, cada um abraçou uma árvore e começamos a orar, a clamar ao Senhor. Imagine, é como se você estivesse abraçando o próprio Jesus. Quando entramos no sepulcro, no túmulo, nós sentimos ali, não a morte, mas sim a vida, porque lá está escrito que aquele sepulcro está vazio, porque o Senhor, Ele está vivo, aleluia, Ele está glorificado. Então, em cada lugar que eu passei, eu pude sentir a vida do Senhor. Podemos também sentir a dor, a agonia do Senhor no Getsêmani, mas aquela cruz que foi levada pelo Senhor Jesus nos trouxe hoje a possibilidade de nós nos achegarmos ao Senhor, de ser rompido esse véu e hoje nós podermos, aleluia, entrarmos na presença do Rei
como Neemias entrou em nome de Jesus. As portas daquela cidade estavam queimadas, não tinha, os homens, as pessoas que estavam lá, que eram os remanescentes, não tinham força para reconstruir. E eu estava pensando, por que aqueles homens que eram os remanescentes que estavam na sua própria cidade não tinham força? E Neemias, que estava numa fortaleza, aleluias, lá em Suzã, na presença do rei, ele teve força? Porque o que faz a diferença em nossas vidas, aleluias, glória a Deus, é a presença de Deus. Neemias, ele tinha a presença de Deus. E você precisa buscar a presença de Deus. E por isso Neemias teve força, aleluias, porque ele andava na presença do rei. Ele trabalhava para o rei, aleluias. Ele servia o rei. Todas as vezes em que o seu coração estiver triste, faça algo para o rei. Eu já pude, em nome de Jesus, viver essa verdade. Quando eu passo por ataques espirituais, que eu começo a orar, começo a buscar. E uma vez uma pastora maravilhosa, que eu a amo tanto, que ela foi uma das pessoas que entregou a sua vida para que hoje eu estivesse aqui. Porque ela entregou uma grande semente, uma oferta. Porque quando o pastor ele se dedica para cuidar de vidas, o jardim do Senhor floresce. E hoje eu sou, aleluias, um desses frutos. Eu estou sendo ministrada aqui que o período é de colheita, é de colher os frutos da primícia. Chegou o tempo de você colher, aleluias, de tudo aquilo que você plantou. E eu sou um desses frutos. Ela plantou. E hoje eu estou aqui falando desse amor que me alcançou, que me libertou. Foi uma entrega, ela teve uma entrega de vida para que hoje eu pudesse estar aqui. Quando nós somos curados, quando nós somos tocados na nossa alma, quem é salvo quer salvar. E esse é o sentimento que deve estar dentro de mim e dentro de você. E quando sua alma, e ela disse para mim, Cleide, quando sua alma estiver triste, faça algo para o rei. Sirva ao rei. E eu coloquei em prática logo outro dia, eu preciso estar ativa na obra de Deus. E eu não consegui, eu estava sendo oprimida. Eu digo, mesmo eu sentindo dor, eu vou estar. E quando eu fui, eu fiz a obra, o Senhor me renovou. E eu entendi, a alegria do Senhor é a minha força. Como eu deixo Deus alegre, aleluias, quando eu estou disponível para servi-lo. E assim, Neemias deixava o Senhor alegre, a força de Deus vinha sobre Neemias, e Neemias pôde reconstruir os muros que estavam derrubados. E ele pôde, aleluias, reedificar uma cidade. Reedificar significa alinhar. Eu quero te dizer que hoje Deus está alinhando a sua vida espiritual. Toda assolação cai por terra hoje na autoridade do nome de Jesus. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios 12, 8, mas ele me disse, aleluias, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder, a minha força vai se aperfeiçoar na fraqueza. Muitas vezes nós fazemos tantos pedidos e nós pedimos coisas errôneas que não vão nos levar a nada, vai fazer com que a gente tome coisas erradas, que vai fazer com que a gente trilhe outro caminho. Você precisa saber o que você vai pedir ao rei. Neemias, ele sabia o que ele estava pedindo ao rei, e Deus está dizendo aqui, sabe o que você precisa? É apenas um pedido. Nós precisamos fazer o pedido certo. Neemias, ele fez o pedido certo para o rei. A graça de Deus, que é o favor imerecido. Vocês lembram que no versículo 5, Neemias disse, é do agrado do rei. Neemias conseguiu agradar o rei. Ele chegou à presença do rei, ele conseguiu. Deus moveu o coração do rei, porque a palavra diz também que nas mãos do Senhor está o coração do rei e ele inclina para onde ele quer. Eu quero te dizer que hoje você achou graça, você acha o favor imerecido. Apenas peça a Deus graça, porque é isso que vai nos trazer força. Porque na nossa fraqueza, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar e vai fazer com que você receba essa alegria e você possa reedificar, estar com o seu espírito alinhado aos propósitos do Senhor. Em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o que me importa
essas coisas do reino de Deus. O apóstolo Paulo, essas palavras são do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu que a graça de Deus bastava, que o favor imerecido de Deus bastava, e ele entendeu: eu já não vivo eu não posso querer coisas para mim, eu tenho que querer coisas para o reino de Deus. Eu preciso reedificar, eu preciso ser um servo, eu preciso estar disponível para que os muros que foram derribados sejam reconstruídos, para que você possa ser um instrumento de Deus, levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus que te alcançou a pessoas que estão sem esperança. Esse é o trabalhar do Senhor. E Deus, ele tem na minha e na sua vida esse realinhamento. Tudo aquilo que estava desmoronado, desorganizado, Deus, ele vai realinhar hoje a sua vida espiritual. E ele vai te colocar no centro da vontade dele. E os propósitos de Deus se cumprirão. Sabe por quê? Porque os seus desejos serão de servir ao rei, serão de reedificar a cidade do rei. Nós precisamos apenas do favor do rei, desse favor imerecido. E esse favor está sobre a minha e sobre a sua vida. Porque Deus, ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós. E por isso nós podemos nos achegarmos ao Senhor e clamar a Ele de todo o coração aquilo que nós precisamos. Precisamos da presença do Rei. Então que hoje você venha, aleluia, tomar posse dessa promessa. As bênçãos estão sobre a sua vida. Ele não vai fazer algo, eu fiz algo aqui para você. Ele disse que as bênçãos, elas vão te acompanhar. Essa é uma promessa. Foi isso que Deus disse a Abraão, que nele todas as nações seriam benditas, no Senhor. Estando no Senhor, estando na presença, nós seremos benditos em todas as áreas de nossas vidas. A nossa família será restaurada, relacionamentos serão restaurados. Apenas creia, confia no Senhor, que hoje você possa adentrar a presença do Rei com o pedido certo e que você venha achar graça diante do Senhor. Feche seus olhos nesse momento e coloque diante do Senhor aquilo que você precisa. Lembre-se, como Neemias, faça o pedido certo, porque hoje Deus está liberando esse favor imerecido na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, aleluia, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento que foi consagrado ao Senhor. Obrigada por ter ministrado os nossos corações. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, continue ministrando, Senhor Deus, cada coração. Meu Deus, o Senhor tem falado no meu coração poderosamente e eu te peço essa revelação que o Senhor tem me dado. Ministra agora o coração das suas filhas, Pai, em nome de Jesus, que elas venham entender que só precisa do seu favor, que a tua graça nos basta, que esse favor imerecido nos basta, que seremos benditos em todas as coisas, Pai. Que nós precisamos da sua presença. O Senhor levantou Neemias naquele tempo para restaurar muros de uma cidade importante como Jerusalém, em nome de Jesus. E hoje o Senhor está levantando servos, servas, para reedificar os muros que foram destruídos, aleluias, nos seus lares. Relacionamentos que pareciam impossíveis de serem restaurados, o Senhor está restaurando hoje em nome de Jesus. Meu Pai, fortalece cada uma das suas servas, vai tirando uma dor, em nome de Jesus, vai quebrando todo o cativeiro. A tua palavra diz que o Senhor nos chamou para essa liberdade, e essa liberdade é viver em Cristo, é estar alinhado aos seus propósitos. Que possamos hoje tomar posse, Pai, da sua promessa. E que o nosso desejo, que a nossa vontade seja em primeiro lugar em serviço ao reino, está disponível para a sua obra, porque a sua palavra nos diz que todas as demais coisas serão acrescentadas. E que o Senhor é um Deus de família e que a nossa casa precisa ser restaurada. E que o Senhor, aleluias, hoje está liberando os recursos necessários, aleluias, para essa reconstrução, para essa restauração. Deus hoje está alinhando, em nome de Jesus, a nossa vida espiritual aos seus propósitos. Que o Senhor possa também contemplar cada pedido que foi colocado, Pai, nesse grupo de oração, em nome de Jesus. Que pessoas sejam alcançadas com a sua graça.
Que o Senhor visite os hospitais soprando seu hálito de vida, de cura, de ressurreição, que quebre diagnóstico humano. Existem pessoas que estão orando, estão clamando, em nome de Jesus, pelo sobrenatural. O Senhor é especialista, o Senhor é Deus, e trabalhar com situações improváveis, ainda que o homem tenha decretado algo humano, isso são circunstâncias. Que caia por terra hoje todo o decreto humano. Nós denunciamos em nome de Jesus toda a morte, que venha a ressurreição nesse período, que haja assim uma passagem do cativeiro para a liberdade, aleluias, em nome de Jesus. Meu Pai, traga a liberação dos recursos, essa palavra profética que foi liberada hoje, porque o Rei, aleluias, hoje libera acessos em lugares onde não tínhamos. Talvez você tinha andado em algum lugar onde você não poderia nem pisar. Ei, Deus está liberando hoje acesso. Deus dá a carta da liberação para que você possa ir novamente hoje com espírito de intrepidez para tomar posse daquilo que Deus já liberou no mundo espiritual. Todo o recurso necessário para a reconstrução dessa obra, Deus libera hoje. Em nome de Jesus, nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos. Oramos também pessoas aqui que precisam do sobrenatural, causa na justiça, em nome de Jesus. Pessoas que precisam ser tocadas, Pai, pelo teu poder. Em nome de Jesus, que cegueiras caiam por terra, espírito de enfermidade venha cair por terra. Em nome de Jesus, oramos para que o Senhor coloque o seu grande exército de anjos cercando o nosso bairro, a nossa casa, que coloque um círculo de fogo ao redor da nossa casa, dos nossos queridos, que nos livre da malignidade dessa terra. Nós oramos também pela nossa nação, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que seja o Senhor o governante da nossa nação. Oramos por Israel, para que esse povo seja alcançado com a sua misericórdia, que as escamas caiam para o céu, porque o Senhor veio para os seus e os seus não receberam, mas a tua palavra diz que todas as nações se prostrarão, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Nos apropriamos dessa verdade e oramos em concordância e ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, em nome de Jesus. Aplaudam o Rei da Glória, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a salvação. Em nome de Jesus.